Olá, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com você, meu querido irmão e irmã. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado e seja bem-vindo no culto online da CIB Segunda Igreja Batista aqui na cidade de Cruzeiro do Oeste. Jesus não nasceu no mês de dezembro. Precisamos entender isso, né? Provavelmente Jesus nasceu entre o mês de maio e o mês de junho, na verdade, mas a data escolhida foi uma data de final de ano. As razões, né, são várias, depois a gente poderia em um outro momento até falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre uma igreja, né, na qual Jesus amou de uma forma extraordinária. As epístolas de João, escrita no livro de Apocalipse, que fala sobre as igrejas da Ásia daquela época. Essa igreja é uma das igrejas que recebeu apenas elogios de Jesus. Em nenhum momento ela foi questionada, em nenhum momento ela foi criticada. Na verdade, foi uma igreja que recebeu elogios. Se você puxar um pouquinho pela sua mente, você vai ver que existem, às vezes, muitas igrejas, né, que elas escolhem o nome de Igreja Filadélfia, exatamente por conta desta parte, né, que nós vemos nas Escrituras Sagradas, aonde Jesus simplesmente, ou seja, o Criador dos céus e da terra, aquele, né, que morreu para pagar os pecados da humanidade, ele somente elogia esta igreja. Quero fazer a leitura aqui do texto de Apocalipse, né, capítulo 7 em diante, né, até o verso 12, né, onde nós encontramos a palavra do Senhor aqui falando exatamente a respeito dessa igreja, a igreja de Filadélfia. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de mim pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, na verdade, é a sexta igreja, né? Depois nós temos, de Laodiceia, não, de Filadélfia. Depois nós temos a igreja de Laodiceia, que é a sétima carta, né? A sétima epístola. Então essa é a sexta epístola, né? Enviada para a igreja de Filadélfia, uma igreja amada pelo Senhor Jesus, pelas suas características, pela sua fidelidade, pela sua fé, pelo seu trabalho, né, que foi um trabalho extraordinário, né, nós podemos assim dizer. Nós vamos estar aqui falando um pouquinho a respeito disso. E eu quero dizer para você que a igreja de Filadélfia era amorosa e fiel. Uma comunidade que dedicava seu serviço às vidas que precisam de Jesus. Representa a igreja missionária, uma igreja que faz missões, uma igreja que vai até os perdidos. Não é uma igreja estática, né? Mas é uma igreja atuante, é uma igreja ativa, né? Que sai das quatro paredes e vai até aos perdidos, né? Buscar, levar para eles e apresentar o Salvador. Então era isso o que era a igreja de Filadélfia. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. Os reis de Pérgamo transformaram Filadélfia em um posto avançado do seu reino. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, te rendo graças, ó Deus, e te peço a unção e a direção nesta mensagem, que o Senhor usa-nos, ó Deus, com a tua misericórdia, para que possamos, ó Deus, transmitir o recado da tua palavra, falar, Senhor, profundamente aos corações que carecem e necessitam, ó Deus, da tua palavra, que venha como bálsamo para trazer refrigério na vida daqueles que tanto precisam. Senhor, cura os enfermos da nossa igreja,
Cura, Senhor, os enfermos, ó Deus, da nossa cidade. Cura, Senhor, os enfermos desse estado. Cura os enfermos dessa pátria. Cura, Senhor, os enfermos deste mundo em que nós estamos inseridos, pelas tuas muitas misericórdias. Temos sofrido, temos passado, Senhor, por momentos complexos, momentos difíceis, que foi profetizado pelo nosso amado e querido apóstolo Paulo, que diz que haveria tempos penosos, tempos difíceis em outras traduções, e nós estamos vivendo esses tempos. E nós te pedimos que haja misericórdia da tua parte para a vida dos seus, da tua igreja, dos escolhidos, para que eles venham, Senhor, e no Senhor encontrar o refrigério e a paz que precisa. Nós oramos, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. A primeira interpretação que eu quero fazer aqui da carta à igreja de Filadélfia é uma interpretação literal, uma análise literária, né, daquilo que foi escrito. Primeiro quero que você entenda, né, a palavra Filadélfia, o significado é amor fraternal. E, na verdade, ela recebe elogio. Por que que essa igreja é elogiada? E eu quero dizer que essa igreja é elogiada porque ela é perseverante na fé. Nós estamos vivendo tempos que há necessidade de haver perseverança na fé. Perseverança na fé significa que, independente da circunstância, das lutas, das adversidades, dos problemas, mesmo que aconteça algo que nós não compreendemos, que foge da nossa compreensão, mesmo que sejamos atingidos, mesmo que estejamos feridos, mesmo que sejamos tombados, né, pelo inimigo, nós precisamos manter a nossa perseverança e fé. Cito aqui mais uma vez a vida de Jó, que foi perseverante até o fim, e qual foi o destino que ele teve, que o Senhor deu a ele depois dele ter passado pela prova. Assim também é com a igreja perseverante, a igreja de Filadélfia. Que a igreja de Filadélfia não seja apenas uma carta, um nome do Novo Testamento, mas que seja um modelo de vida para as igrejas cristãs do Senhor Jesus, em todos os tempos, em todas as épocas, e em especial no século em que estamos vivendo. Uma igreja perseverante e fiel, uma igreja perseverante, cheia de fé, uma igreja que tenha em seu caráter a fidelidade ao nosso Deus. Ela recebe uma instrução do Senhor. Que instrução ela recebe? Guardar a fé. É interessante que Paulo fala sobre isso, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo deixa isso muito claro, que ele guardou a fé. Guardar a fé aqui é no sentido de que ele jamais perdeu a fé. É interessante que aquilo que a gente não guarda bem guardado, nós temos experiência nisso, terminamos perdendo, né? Eu já tive quantos papeizinhos que eu anotei alguma coisa que até hoje eu não sei mais onde ele foi parar, porque não guardei ele de forma adequada como deveria ser. Aquilo que eu guardei de forma adequada, até hoje eu encontro e eu sei onde está. Mas aquilo que às vezes de repente eu anotei e parece não, era muito importante naquele momento, mas depois eu não me atinei para guardar num lugar bem guardado que eu saberia encontrá-lo depois no momento que eu precisasse. Eu sei que eu lembrei, puxa vida, eu guardei algo, eu tenho um endereço, eu tenho um número de telefone, eu tenho um contato, eu tenho alguma coisa, mas agora eu não sei onde está. E o porquê razão que eu tive que guardar aquilo que agora eu não sei onde está mais. A primeira palavra-chave que eu quero falar com você está aqui registrado no verso 7 desse texto de Apocalipse, que fala chaves de Davi. Jesus veio cumprir a promessa de um rei que se apresentaria para sempre no trono de Davi. Está lá em 1 Reis 9,5 esse texto, que fala a respeito sobre isso, de um rei que se assentaria no trono de Davi para governar todas as nações, reger as nações com mão de ferro, ou seja, com algo que não fosse destrutivo, que fosse capaz de destruir de forma nenhuma. Ferro significa, né, solidez, significa algo que tem firmeza, né, sólido, né? Então seria mais ou menos nesse contexto. Isaías falou sobre a chave do trono de Davi. Lá em Isaías 22, verso 22, diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. É a mesma coisa que está falando a respeito desse texto de Apocalipse aqui, que vai lhe dar uma chave, né? É isso que Jesus faz, né? Fala para eles, né? Olha, eles dizem aqui o seguinte, né? Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Mas antes, lá no verso 7, diz o seguinte: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Por quê? Porque
eis que esse Senhor, né, que diz aqui no verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Significa que você terá proteção. A chave, né, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, significa a segurança, a garantia, né, de que Deus está no controle da sua vida, está no controle dessa igreja, Ele tem todo o cuidado dela, e ela vai estar sendo guardada, protegida, amparada por Ele, né? E a promessa de abrir algo que ninguém poderia fechar, e fechar algo que ninguém poderia abrir. Fechar no sentido de guardar, abrir no sentido de expandir, de alcançar, de chegar, né, aonde quer, né? Uma porta aberta nos leva a adentrar e chegar aonde queremos chegar. Então seria mais ou menos nesse sentido, né? Abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A porta aberta é que ninguém pode fechar. São oportunidades para realizar a obra de Deus. Outra palavra-chave: tens pouca força. É interessante que muitas vezes, né, quando nós nos sentimos assim, de pouca força, sem muita capacidade humana, sentimos às vezes acovardado, amedrontado, achando que por sermos muito frágeis, nós não temos capacidade de lutar e enfrentar grandes adversários. Mas Davi provou-nos o contrário, que ele era alguém exatamente com essa característica, de pouca força, talvez também nem tivesse muitas habilidades de guerra, mas ele era alguém preparado por Deus, forte na graça, na misericórdia e no poder de Deus. E aquele que é forte dessa forma, com certeza não é derrotado por ninguém. Pelo contrário, ele sai como vencedor. Quando ele diz, tem poucas forças, está lá no verso 8, né? Aparentemente fraco, mas forte para com Deus, conforme diz em 2 Coríntios 12, 10. E ainda uma outra frase que diz, não negaste o meu nome. Você já parou para pensar que mesmo diante de provas, mesmo diante de luta, e eu quero que você entenda que a igreja primitiva, naquela época, estava sofrendo perseguições terríveis, terríveis, terríveis. Muitos cristãos eram mortos, lançados na cova dos leões, né? Ali no Coliseu Romano. Se você assistiu alguns filmes, mostra ali, lógico, de uma forma até descaracterizada, mas era mais ou menos assim, que muitos cristãos eram jogados na arena do Coliseu Romano para ser devorado pelos leões, enquanto que a plateia assistiam aquilo como um espetáculo. E mesmo assim, ele diz, não negaste o meu nome. Houve firmeza na fé. E nós precisamos, nos dias atuais em que estamos vivendo, também ter essa firmeza na fé, essa convicção de fé, que não importa aquilo que soframos, mas possamos permanecer firmes na nossa fé de forma inabalável, mesmo que as consequências sejam a morte. Porque era isso que acontecia com os cristãos daquela época. Quando eles não negavam a fé e mantinham sua fidelidade ao Senhor Jesus e testemunhavam a respeito do nome do Senhor Jesus, eles eram condenados à morte. Eles morriam por conta da sua fidelidade, eles morriam por causa da sua fé. Hoje, nós encontramos um monte de cristão que espera benesses, que querem ser prósperos, que querem ser considerados príncipes e princesas, mas que não querem enfrentar as dificuldades, as agruras, as lutas, a adversidade, e enfrentar o inimigo que nós temos. E nós não perdemos esses inimigos não acabaram. Nós estamos ainda num tempo em que os inimigos estão o tempo todo lançando sobre o povo de Deus. Quero dizer uma coisa para você: se você é cristão, não tem passado por prova, não sofre tribulações, não tem problemas, não tem angústia e tem estado muito tranquilo, muito cômodo na sua vida, é porque você não está incomodando o diabo. Porque o cristão que incomoda o diabo, ele é perseguido, ele é atacado. É isso que acontece. Se está tudo muito pacífico para você, se você tem anos que não sabe o que é problema, não, eu estou tranquilo, eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. É a realidade, é isso mesmo. Quando nós não incomodamos o diabo, ele não se incomoda conosco. Mas quando nós incomodamos ele, ele se incomoda, parte para cima, parte para o ataque, tenta destruir, tenta desmotivar, tenta desanimar, tenta levar-nos ao pecado. É isso. Essa igreja passou por todas essas provas, mas permaneceu fiel, não negou o nome do Senhor Jesus. Aí tem uma outra frase no verso 9, né, enigmática, que diz, sinagoga de Satanás. Sinagoga, na verdade, né, nós podemos dizer que era um lugar onde havia reunião dos judeus. Os judeus se reuniam nas sinagogas para cultuar a Deus. Só que aí aqui é designado sinagoga de Satanás, ou seja, não era Deus que era servido naquele lugar, mas era o diabo que era servido ali. Ele servia a Satanás, servia ao diabo, ele servia a Lúcifer, né? E por isso que diz aqui, sinagoga de Satanás, e
Então nós entendemos que cristãos, naquela época, cristãos judaizantes, que por isso negavam a Jesus. Está registrado lá em Apocalipse 2, verso 9. Cristãos judaizantes que negavam Jesus. Ainda encontramos aqui no verso 9 que diz: prostrar-se-á a seus pés. Significa se humilhar para pedir perdão. A palavra de Deus está dizendo que esses da sinagoga de Satanás, esses que viviam incomodando, esses que viviam perseguindo, esses que viviam colocando tropeço no povo do Senhor, eles iam um dia se dobrar para aquela igreja fiel, aquela igreja firme, aquela igreja convicta, aquela igreja que mesmo passando por tudo, ela permanecia íntegra, correta, de um caráter inabalável. E ele diz ainda, olha, um dia eles se dobrarão aos seus pés, se curvarão aos seus pés, ajoelharão aos seus pés, ou seja, se humilharão diante de você. É isso que ele está dizendo. Haverá um dia que todo joelho se dobrará diante de Deus. E Deus vai colocar, diante dos fiéis, aqueles que foram firmes e fiéis, esse povo todo de joelhos, arrependido por tudo que fizeram, porque serão julgados pelos seus pecados. Eu fico aqui a refletir um pouco sobre a palavra de Jó, lá no seu livro, quando ele diz: anteriormente eu conhecia de ouvir falar, mas agora te ver os meus olhos. Quando nós recebemos o novo nome do Senhor, nós vamos conhecer o Senhor de uma forma profunda, não apenas de ouvir falar, mas sim ter uma experiência muito profunda com Ele, É isso. Falando um pouco sobre a interpretação histórica da igreja de Filadélfia, da carta da igreja de Filadélfia. Vamos falar aqui um pouquinho também, Então o primeiro ponto foi lá, literário, Agora a interpretação histórica. Então Filadélfia representa o 6º período do cristianismo da terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo entre 1750 e 1900 depois de Cristo. Na verdade, é uma interpretação de escatologia, e os teólogos, muitos deles acreditam exatamente que as cartas das igrejas representavam um período da era cristã, das igrejas da era cristã no mundo todo, não apenas uma igreja, somente uma igreja local, como o nome era mencionado. Até porque essas cartas, no início da igreja cristã, elas eram trocadas de igreja por igreja e ela se aplicou em muitas das igrejas. Na verdade, se aquela igreja tinha aquilo mesmo, pessoalmente, literalmente, a igreja local, mas se aplicava também em cristão que estava no mundo todo, em muitas outras denominações, em muitas outras igrejas, locais, que eles viviam aquela mesma fé. E por isso se aplicava. Em muitos períodos, não só no primeiro século, no segundo, no terceiro, nós já estamos no 21º, já estamos aqui no século 21, caminhando para o século 22, se aplica em todos os tempos. A igreja passou por vários avivamentos. Movimento pietista, movimento dos morávios, movimentos missionários, grandes pregadores lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. De fato, este período da história cristã, muitas portas se abriram para missões. E naquele tempo havia um povo que fez história também, e eles eram agredidos e atacados como anabatistas, rebatizadores, influenciaram o mundo naquela época. Muitos dos grandes nomes foram influenciados por esses cristãos que serviam a Deus de uma forma extraordinária, tinha a Bíblia como única regra de fé e prática, e muitos daquilo que nós como batistas vivemos nos dias de hoje eram vivenciados por eles. Pode ter algumas coisas que eles viviam que nós não concordamos nos dias atuais, mas se aplica muito, principalmente no povo batista. Mas nós vamos ver muitos avivalistas, missionários que marcaram o mundo. John Wesley, William Carey, Charles Finney, Charles Spurgeon, são dois grandes batistas que pregaram e anunciaram a palavra do Senhor. Hudson Taylor, William Joseph, Moody,
Você já imaginou esse povo todo? Moody, né, um grande batista, Charlie Finney, Charles Spurgeon, grandes homens do Senhor, além de muitos aí, como alguns, né, que eram metodistas, presbiterianos, mas que também fizeram um período extraordinário, maravilhoso, de avivamento, despertamento, aonde se avançou, alcançou muitas vidas, num tempo de muita perseguição, inquisição, e pensa em muitas vidas que tombaram e morreram por anunciar a palavra do Senhor. Você que vai ouvir ainda essa mensagem em um outro momento, reflita sobre tudo que foi dito aqui, e que Deus possa te dar entendimento do que Ele quer fazer na sua vida, na vida da igreja. Que sejamos a igreja de Filadélfia no tempo presente, em nome de Jesus.